Olha aí, turma. Olha o próximo exemplo que nós temos, ó. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Identificar quem são as variáveis. De quem que o exercício está falando? Quais são os personagens principais do exercício? Quais são? Padaria. O que mais que ele fala? Ó? Pães. O que mais que ele fala? Horas. Ó. Então são essas informações que nós estamos retirando do exercício. Ó. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Beleza. Então, como personagens nós temos a padaria, os pães e as horas, que é o nosso tempo. Sempre vai envolver tempo, distância, horas, que é o tempo, e assim por diante. Então vamos ver nesse caso. Observe. Padaria. A padaria produz o quê? Pães. Quantos pães? Vamos analisar. Ó. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas só. A padaria não mudou. Ela está lá. Ela está produzindo. Olha agora, turma, o valor das variáveis. Então, nós já identificamos quais são as variáveis. São os pães e são as horas. Por que são chamados de variáveis? Porque a quantidade de horas vai determinar a quantidade de pães que eu vou fazer. Se eu trabalhar muito tempo, eu vou fazer mais pães. Se eu trabalhar pouco tempo, eu vou produzir menos pães. Então, o que vai variar? Não é a padaria que vai variar, a padaria ela está lá. A variação está relacionada ao tempo, está relacionado aos pães. Então, quantos pães a padaria produz? A padaria produz, 100 pães. A cada quantas horas? A cada 4 horas. Fechou. Já era. Então aqui eu já descobri que a minha padaria, que não é uma variável, tem como variáveis os pães e as horas, sendo que 100 pães são produzidos em 4 horas. Vejamos. Sabendo que esta padaria fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela vai produzir? E agora? Sabendo que a minha padaria fica aberta por 16 horas, quantos pães ela vai produzir? E agora? Qual é o X da questão? O X da questão é a horas ou a quantidade de pães? Quantidade de pães. Quantidade de pães. Porque agora, eu sei que 100 pães são feitos em 4 horas. Mas a padaria, ela não trabalha 24 horas. Ela trabalha quanto tempo? Trabalha 16 horas. Trabalhando 16 horas, quantos pães ela vai produzir? Trabalhando 16 horas, quantos pães ela vai produzir? X pães. Então eu não sei a quantidade. Se eu não sei, eu posso colocar como sendo X. Então agora, galera, eu já identifiquei a quantidade do quê? De pães que ela trabalha por hora. E eu preciso saber em 16 horas quantos pães ela vai produzir. O último e definitivo passo qual é? É identificar se essa produção, se tudo isso refere-se a uma regra de 3 diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E para isso, o que nós precisamos analisar? Se uma variável aumenta em proporção à outra. Vejamos, 100 pães, 4 horas. Eu aumentei ou diminuí a quantidade de trabalho? Eu estou trabalhando mais ou menos? Estou trabalhando mais horas ou menos horas? Estou trabalhando mais horas, Aumentei a quantidade de horas. Se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, eu vou produzir mais pães ou menos pães? E agora? Aí é que está o mistério.
eu vou trabalhar, ao invés de 4 horas, eu vou trabalhar 16 horas. Aumentei a quantidade de trabalho. Vou produzir mais pães ou menos pães? Mais pães. Ué, se eu estou trabalhando mais, eu vou produzir mais. Então, ó, aumentou a quantidade de pães também. Se as duas setas, se a minha direção estão iguais, significa que essa regra de 3 é o quê? Diretamente ou inversamente? Diretamente. Diretamente proporcional. Aumentou uma variável, aumentou a outra também. Quando as duas variáveis aumentam, o que acontece? Diretamente proporcional. Se são diretamente proporcionais, basta eu multiplicar em x, em cruz. Vejamos como vai ficar essa questão então? Ó, vamos montar aqui, ó. 100 pães a cada 4 horas. 16 horas, x pães. Vou multiplicar em cruz ou multiplicar em x, ó. X vezes 4 é igual a 16 vezes 100. Ou 100 vezes 16, tanto faz, ó. Ó que legal. Tanto faz. Então, x multiplica em cruz vezes 4, 16 ou 100 vezes 16. A partir daí é só resolver a equação. Ó. Aí eu vou fazer aqui, ó. Se liga aí, ó. X é o que eu quero descobrir. Quem eu quero descobrir tem que ficar isolado. Todas as letras para um lado, todos os números para o outro. Tem mais alguma letra aqui na jogada? Não tem. Então o x vai ficar sozinho. Se ele vai ficar sozinho, depois dele vai vir quem? O sinal da igualdade. Aí eu vou lá e resolvo. Ó. 100 vezes 16, 1.600. Ó. 100 vezes 16, 1.600. E esse 4 aqui? Esse 4 aqui ele não pode ficar do lado desse lado aqui, ele não pode ficar junto com o x. Ele tem que ficar do outro lado. Só que para ele passar para o outro lado, tem que passar com a operação inversa. Ó. Ele não está multiplicando, ó. Multiplicando, ele vai passar o quê? Ó? Dividindo. Dividindo. Ó, multiplicou, dividiu. Multiplicou, dividiu. Então esse 4 ele passa dividindo, ó. Passa dividindo. E aí basta o quê? Eu fazer o quê? A minha divisão. Ó, 1.600 dividido por 4. Qual é o número da tabuada que eu vou descobrir aqui? Nem precisa fazer a tabuada, ó. Joga na calculadora, ó. 4 vezes 4, 3 vezes 4, 2 vezes 4, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16. Ó, 4 vezes 4, 16, 2 zeros, tchubi-tchuba. Então, a minha padaria, em 16 horas de trabalho, vai produzir 400 pães. Se ligaram no mistério? Então, resumindo, ó, primeira coisa, identifica os personagens, ó, as variáveis, padaria, pães e horas. Padaria é uma variável? Não, ela está lá. Quais são as variáveis? Os pães e as horas. Por quê? Porque a quantidade de pães depende da quantidade de horas trabalhadas. Aumentei o número de horas, aumentei o número de pães. Diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, ó, multiplico em cruz, descubro o meu valor. Beleza, galera? Então é isso aí. Essa é a aula de regras de 3 simples para a resolução do nosso formulário diretamente proporcional. Beleza? Então eu identifico, aumentou uma variável, aumentou a outra, diretamente proporcional, multiplico em cruz, tchubi-tchuba. Valeu? Qualquer coisa, dá um alô.